alguns anos eu estava indo a tudo quanto era apresentação de coisas sobre mulheres, sobre gênero, enfim. E aí eu apareci na apresentação desse dossiê Mulher, trouxe até o livrinho de 2018. Aí eu fui na apresentação deles, foi no início do ano, março, abril, por aí, de 2018, e eu não conhecia, não sabia que existia, e, sei lá, 1, 2 semanas depois que eu fui nessa apresentação, aí ganhei livrinho, aí a apresentação durou, sei lá, umas 3 horas, foi uma tarde inteira, eu descobri que existia uma lei no Estado dizendo que a gente tinha que falar sobre Lei Maria da Penha nas escolas do ensino médio. E eu falei, pô, vou usar o dossiê Mulher para trabalhar a Lei Maria da Penha, né, para falar de violência contra a mulher. Então, eu uso desde 2018, isso lá na escola. E aí, esse ano, eu fui convidada para fazer uma apresentação do dossiê Mulher na escola de um colega meu. Aí fui, apresentei, aí fiz uma apresentação no PowerPoint e logo em seguida falei, fiz para os alunos dos outros, então vou fazer para os meus alunos também. Aí fiz uma apresentação para os meus alunos. E aí agora essa apresentação está aqui, está com algumas alterações para vocês. E aí, como eu tinha falado ontem no grupo, eu não quero ficar assim que falando sozinha, eu queria que vocês participassem também. Mas, de qualquer jeito, é mais ou menos a apresentação que eu fiz para os meus alunos, com algumas coisas a mais, tá? Então, vou começar, se eu conseguir aqui. Espera aí, o que eu faço aqui? Ah, tá. Bom, então essa aqui é a página do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que é onde está o dossiê Mulher. Então, esse endereço que acho que a Vitória passou para vocês ontem, lá no grupo. Então, o Instituto de Segurança Pública ele faz uma série de trabalhos com segurança, né, com os dados das delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro, e a partir desses dados que são coletados, eles fazem alguns trabalhos, dentre eles, acho que o principal, porque já tem muitos anos, é o dossiê Mulher. Então, ele só tem então, desde 2006, que é feito o dossiê Mulher, né, com ano base de 2005. O que significa isso? O dossiê Mulher de 2021, que vai ser o que eu vou trabalhar aqui, apresentar a vocês, ele tem os dados das delegacias de 2020. Então, são todos dados colhidos das delegacias do Rio de Janeiro, dados oficiais, né? E aí eles coletam esses dados e começaram lá em 2006 fazendo uma apresentação bem simples, e hoje em dia é uma apresentação bastante completa, cheio de gráficos com várias variantes. Então, esse é o dossiê Mulher de 2021, com ano base de 2020. Não tem ainda o de 2022, né? Não sei se vai ter, se não vai ter. Até hoje não sai, porque ele sempre sai no início do ano, sai por volta de março, abril, maio, e até agora não tem ainda o de 2022. Eles sempre apresentam esqueci o nome disso, um resumo dos principais números dos crimes que aconteceram ao longo daquele ano contra mulheres, né? Então, aqui a gente vê que em 2020 a gente teve 71 casos de feminicídio, e aí eles vão fazendo algumas compilações como é que foram esses crimes. Então, 78% dos autores desses crimes eram companheiros ou ex-companheiros, 74% aconteceram numa residência. Também mostram aqui que a cada 5 minutos, aqui no Rio de Janeiro, no estado, uma mulher é vítima de algum tipo de violência, e a cada 24 horas, 91 mulheres são vítimas de lesão corporal dolosa, 83 de ameaça, 53 de injúria e 11 de estupro. Isso a cada 24 horas. E aí eu não vou ficar aqui falando todos esses dados, porque eu vou mostrar nos gráficos para vocês. Nesse dossiê Mulher de 2021, eles botaram aqui um apanhado de todas das principais leis de violência, de combate à violência contra a mulher.
Então, tem todas essas leis, eu botei aqui cada uma delas, mas a gente chama atenção principalmente para 2006, que foi o ano que foi implementada a Lei Maria da Penha, e 2015, que foi o ano da Lei do Feminicídio. E essa aqui é a lei do Estado do Rio de Janeiro, que diz que todas as escolas do ensino médio elas têm que falar sobre Lei Maria da Penha com os alunos do ensino médio, em todas as séries, né? Do primeiro ao terceiro ano, tem que ser falado. E aí eu uso isso para justificar todo esse trabalho que eu fico falando de violência de gênero lá desde 2018. Então, as mulheres elas são vítimas de vários tipos de violência. Então, o dossiê mulher ele separa todos esses tipos de violência. E uma coisa que eu esqueci de falar é que acho que foi em 2020, desde 2020, existe um grupo dentro do ISP só para os dados do dossiê mulher. Então, fizeram um grupo só para isso. Então, aqui vem mostrando desde 2014 até 2020, como que acontece todos os crimes juntos. Então, a gente vê que em 2014, 170 mil mulheres foram vítimas de algum crime, e esse número foi caindo até 2017, quando foram 111 mil, quase 112 mil. Começou a subir de novo até 2019 e teve uma queda brusca em 2020. O que o Dossiê Mulher vai explicar dessa queda brusca que aconteceu em 2020 é que, na verdade, o número de crimes não diminuiu. O que aconteceu foi apenas que eles deixaram de ser registrados na delegacia. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui vem mostrando, eu botei mais isso aqui só para mostrar que o dossiê separa o Rio de Janeiro em 4 regiões, então capital, interior, Baixada Fluminense e Grande Niterói. Nesse gráfico aqui, nessa tabela, são todos os tipos de crimes que acontecem contra a mulher. Então, violência física, violência sexual, psicológica, moral e patrimonial. E essas formas de violência, elas têm vários delitos dentro delas, que eu não vou ficar aqui citando todos também. Mas a gente vê aqui nesse gráfico que a violência física, ela atingiu 34% das mulheres vítimas de algum tipo de violência. A psicológica veio logo em seguida, com 31%. A moral, a sexual e a patrimonial é que tem uma porcentagem menor. Esse gráfico aqui, gráfico 5, ele mostra o perfil etário das mulheres vítimas desses 5 tipos de violência. E a gente consegue ver aqui, eu espero que vocês consigam ver, porque está pequenininho, né, na tela do computador, que essas 5 colunas, essa primeira coluna ela tem uma cor bem diferente das outras colunas, porque essa primeira coluna é de violência sexual. Então, a gente está vendo aqui o rosa claro, desculpa, esse rosa mais escuro, ele está na faixa de 30 a 59 anos. A gente vê que violência física, psicológica, moral e patrimonial é a faixa que mais sofre desses tipos de violência, né? De 30 a 59 anos. Quando a gente vai aqui para a violência sexual, a maior faixa é de 0 a 11 anos. E se a gente pegar de menor de idade, chega a mais de 50% das vítimas de violência sexual são menores de idade. Aqui está o perfil racial das mulheres, a gente vê que violência física, sexual e psicológica, mais de 50% são negras, e essa porcentagem só diminui quando a gente fala de violência patrimonial e moral, que aí são menos de 50% das mulheres negras. O local onde aconteceram o maior número de violências foi quase 61% aconteceram na residência da mulher e quase 50% foram cometidas por companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. Agora eu vou falar especificamente da violência física. Então, a gente tem homicídio doloso, feminicídio, tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio e lesão corporal dolosa. E aqui nessa tabela a gente consegue ver que em 2019 foram 42 mil casos de violências físicas e em 2020 esse número caiu para 34 mil casos. Então teve uma diminuição de quase 20%.
E aí, como eu falei antes, eles, no final, vai ter uma explicação de por que aconteceu essa queda. Não foi porque diminuiu o número de vítimas de violência, muito pelo contrário, provavelmente esse número aumentou. Só que como o Dossiê Mulher ele trabalha só com números das delegacias, né, dos registros de ocorrência, essas vítimas não conseguiram fazer esses registros, logo esses números caíram muito no primeiro ano da pandemia. Agora, falar especificamente sobre feminicídio, que é um dos tipos de violência física. Então, a gente vê aqui que, quando a gente está falando em números absolutos, o interior do Rio foi o que teve mais casos de feminicídio, 28 casos de feminicídio, e na Baixada Fluminense, 26 casos. A capital teve 18 casos de feminicídio. Então, quando a gente está falando de vítimas de feminicídio por taxa, por 100 mil habitantes, 100 mil mulheres habitantes, a média do estado do Rio foi menos de um para um, né? Foi 0,9 para 100 mil mulheres. Quando a gente vai para a Baixada Fluminense, esse número sobe para 1,4 mulheres para cada 100 mil habitantes. Então, eu sempre friso muito isso com eles, porque a minha escola é lá na Baixada, que quando a gente vê os números, né, relacionados aos moradores, às moradoras da Baixada, esse índice é muito maior lá. Na capital chega a 0,5%, meio para cada 100 mil mulheres. Quando a gente vê a faixa de idade do feminicídio, é aquela faixa que eu já tinha mostrado naquele primeiro gráfico, de 30 a 59 anos. É a faixa em que as mulheres mais sofrem as violências, com exceção da violência sexual. Então, 58% das vítimas de feminicídio tinham de 30 a 59 anos. E 55% delas eram negras. Quando a gente vai ver qual é a relação entre essas vítimas e os autores do feminicídio, 54% eram companheiros e 24,5% eram ex-companheiros, né? E 74,5% dos crimes aconteceram dentro de casa. Esse gráfico aqui ele é mais recente, ele não aparecia nos dossiês anteriores. Né? Eu não sei se apareceu nos 2020, de 2020, mas antes ele não aparecia, que é mostrando as vítimas de feminicídio que tinham medida protetiva. E aí esse gráfico eu acho ele bastante interessante, e aí eu deixei ele sozinho justamente por isso, porque daquelas 78 vítimas de feminicídio, 65 não tinham medida protetiva e 9 tinham medida protetiva, né? Tinham 4 que sem informação, mas 65 não tinham medida. Então, isso está mostrando que, apesar da gente ter muitos problemas com a quebra dos homens não respeitarem, nem sempre respeitarem as medidas protetivas, a gente vê que a maioria das mulheres que acabou sendo assassinada, elas não tinham essa medida, elas não tinham essa proteção. Então, bem ou mal, a medida protetiva, ela ajuda a garantir a vida da mulher. E agora falando de vítimas de violência sexual. Então, tudo que eu vou mostrar agora é só de mulheres, não é de violência sexual em geral, é só das mulheres. Então, a gente tem assédio sexual, ato obsceno, estupro, importunação sexual, tentativa de estupro e violação sexual mediante fraude. A mesma coisa que a gente tinha visto antes. Em 2019, a gente teve 6.700 casos de violência sexual e caiu para 5.600 em 2020, uma queda de quase 16%. E aqui, para mim, é um dos gráficos mais chocantes que a gente vai ver aqui, porque nesse primeiro gráfico, não sei se vocês vão conseguir ver, tem 3 linhas. Essa primeira linha, rosinha, essa linha roxa e essa linha aqui lilás mais embaixo. Essa linha roxa do meio, que tem os números de casos de 2014 até 2020, do número de mulheres acima de 18 anos
vítimas de estupro, então, de mulheres adultas, né? Essa linha aqui de baixo é de meninas de 14, acima de 14 anos e abaixo de 18 anos vítimas de estupro. E essa linha mais alta aqui, com o maior número de casos em todos os anos, são as vítimas de estupro abaixo de 14 anos, que são as chamadas vulneráveis, né? Estupro de vulnerável. Toda vez que tem estupro abaixo de 14 anos, toda vez que tem relação sexual ou estupro, não importa, abaixo de 14 anos, é estupro de vulnerável. Aqui nesse gráfico 50, ele está mostrando. Aí ele já. Esse gráfico aqui, o 49, foi o único que ele separou entre vulnerável, de 14 a 18 e acima de 18. A partir de agora, ele não mostra mais nenhum gráfico de 14 a 18, é só acima de 14 ou abaixo de 14, ou seja, estupro ou estupro de vulnerável. E aqui no ano de 2020, a gente vê de mês a mês, aqui essa linha roxa, estupro, e a linha rosa mais em cima, estupro de vulnerável. Todos os meses a gente sempre teve casos, muito mais casos de estupro de vulnerável. Esse gráfico aqui está mostrando dividido por região, então a gente consegue ver que todas as regiões, interior, capital, Baixada e Grande Niterói, o estupro de vulnerável ele teve números muito maiores do que o estupro acima de 14 anos. E aqui, mais uma vez, aí eu já vou, né, puxando a sardinha, se é que a gente pode falar isso, para o lado lá da minha escola, falando da Baixada Fluminense, que quando a gente tem a média do Rio de Janeiro de estupro e estupro de vulnerável para cada 100 mil mulheres residentes, a gente tem uma média de 48 para cada 100 mil mulheres no Rio de Janeiro, mas quando a gente vai para a Baixada Fluminense, isso vai para quase praticamente 60 mulheres para cada 100 mil residentes. E aqui já está separando essas mulheres residentes por idade, abaixo de 14 anos e acima de 14 anos. E aí esse número fica mais chocante ainda, porque quando a gente está falando de estupro de mulheres acima de 14, né? Na taxa de 100 mil mulheres acima de 14 anos, a média do Rio é 19 para cada 100 mil mulheres acima de 14 anos. Quando a gente vai ver de meninas até 14 anos, que é o estupro de vulnerável, a gente tem essa taxa 165 meninas para cada 100 mil meninas até 14 anos. Esse gráfico aqui ele só está mostrando o que a gente já viu nos outros, que são 44% das vítimas tinham de 0 a 11 anos e 28% das vítimas tinham de 12 a 17 anos. Aonde aconteceram os estupros? Quando a gente está falando de estupro, 66% aconteceram na residência, e quando a gente fala de estupro de vulnerável, essa porcentagem vai para 80%. Se a gente levar em consideração que estupro de vulnerável começa quando a criança ainda é bebê, então a maior parte dele com certeza vai acontecer dentro de casa. Aqui também o índice, mostrando os números por cor. Então, mais uma vez, as mulheres negras e as meninas negras, elas são as maiores vítimas. E aqui vem mostrando também, é um gráfico interessante, porque ele vem mostrando de 2014 até 2020 o tempo esqueci a palavra agora, peraí. O tempo entre o ocorrido, o crime acontecer e esse crime ser denunciado. Então, a gente vê que, em 2014, o roxo, esse roxo mais escuro, é o crime denunciado no mesmo dia, e esse rosinho mais claro que está aqui em cima é o crime que foi denunciado depois de 5 anos. Então, a gente vê que, conforme os anos vão passando, os crimes que aconteceram no mesmo dia vai diminuindo a porcentagem, mas os crimes que já aconteceram há muito tempo, 5 anos, 3 anos, até 5 anos ou mais de 5 anos, vai aumentando. O que esse gráfico mostra, na verdade? Que ele não está, na verdade, mostrando uma diminuição
na denúncia imediata dos crimes, porque, na verdade, ele está mostrando que os crimes que já aconteceram há muito tempo, eles estão sendo cada vez mais denunciados. E isso também é um dado a ser levado em conta, e é importante a gente perceber que, conforme os anos vão passando, as mulheres vão se sentindo mais seguras para fazer as denúncias mesmo de crimes que já aconteceram há muito tempo. Aqui está o que eu estou falando desde o início, que quando começou o isolamento social, como o dossiê mulher ele já é feito há muitos anos, e quem trabalha com isso já sabe como que acontece a violência contra a mulher, né? Que ela acontece principalmente dentro de casa, e principalmente pelo companheiro ou ex-companheiro, a gente viu em alguns gráficos aqui. Então, logo que começou o isolamento social, aquele grupo que trabalha com dossiê mulher dentro do ISP, ele começou a fazer esse monitor da violência doméstica no período de isolamento social para analisar o que estava acontecendo. E é por isso que eu estou o tempo todo falando que, na verdade, apesar dos números oficiais terem diminuído, é sabido que o número de violência não, a quantidade de violência não diminuiu. E aí eles dão alguns dados, alguns indícios de por que eles podem afirmar que essa violência não diminuiu. Então, eles falam aqui que as mulheres ficaram mais presas dentro de casa, né? Porque a gente sabe que quem vai cuidar da casa é a mulher, quem vai cuidar dos filhos é a mulher. Então, se alguém teve que parar de trabalhar para ficar dentro de casa, cuidando dos filhos que não estavam mais indo para a escola, essa pessoa foi a mulher. A mulher ela ficou sem contato com outras pessoas, porque estava isolada em casa, então muitas vezes sem trabalhar, ou então fazendo trabalho em home office, sem contato com outras pessoas, e muitas das vezes são essas outras pessoas que estão convivendo com aquela mulher que percebem que ela está sofrendo algum tipo de violência e que ajudam essa mulher a fazer denúncia, né? Ou vão com ela até a delegacia, ou dão força para ela fazer a denúncia, e isso, durante o isolamento, não estava acontecendo. Essas mulheres estavam isoladas em casa, muitas vezes sendo agredidas, apanhando e sofrendo várias agressões do companheiro, sem que ninguém tivesse ciência do que estava realmente acontecendo. Aqui, eu acho muito difícil de vocês verem, porque no Data Show já estava pequeno, mas isso aqui é só para mostrar, esse gráfico aqui, é para mostrar que esse roxinho, nem eu estou vendo direito, mas esse roxinho aqui é o número de crimes denunciados, e esse azulzinho que está subindo é o aumento do isolamento social. Então, isso aqui é ao longo de 2020. Então, vem mostrando que janeiro e fevereiro a gente não tinha isolamento social, esse isolamento social começou em março, então essa linha azulzinha começa a subir, a gente percebe uma queda no número de denúncias dos crimes contra a mulher. Então, essa queda, e ao mesmo tempo, conforme a linha azulzinha, o isolamento vai diminuindo, o número de crimes volta a aumentar. E, mais uma vez, o que eles alegam é isso: a mulher dentro de casa, isolada, ela não tinha acesso à denúncia, ela não tinha como denunciar os crimes. A partir do momento que ela consegue sair de casa, ou então que o companheiro dela consegue sair de casa, né, para trabalhar, ou sei lá o que, ela consegue, então, voltar a fazer essas denúncias. Nesse dossiê mulher, eles terminam, né, mais no final, eles vêm com uma série de contatos possíveis de fazer denúncias de crimes, então, não só a vítima poder ligar para vários telefones diferentes, mas também qualquer pessoa que suspeite de algum crime acontecendo que possa ligar. Então, tem desde o 190, que é a Polícia Militar, que todo mundo conhece, 180 e o Disque 100, que são telefones que também funcionam 24 horas e que também aceitam as denúncias de violência contra a mulher. Ainda tem vários outros telefones, né, que não funcionam 24 horas, mas que podem ser acessados por qualquer pessoa para fazer qualquer tipo de denúncia. Ainda tem o boletim online, e o boletim online, apesar de você depois ter que ir até uma delegacia para fechar, né, para terminar aquele BO,
você, de qualquer jeito, consegue antecipar as coisas, né, as informações, e gastar menos tempo numa delegacia. E, por último, tem o telefone da defensoria, que no horário que ele não está funcionando, que esse 129 não está funcionando, tem o WhatsApp também. Há pouco tempo, deve ter um mês mais ou menos, não sei, tem algumas semanas, eu vi também uma apresentação. Minto, não tem um mês, não, tem um pouco mais de um mês, porque foi quando as páginas no Instagram e no Facebook começaram a fechar por conta da eleição, né? Que tiraram os comentários e tal. Teve um dos últimos posts que eu vi do ISP, constava, né? Então, desse ano, constava todos esses telefones, todos esses acessos para poderem fazer as denúncias. Então, eles ainda estão em funcionamento. Isso foi de 2020, mas agora eles ainda estão em funcionamento. E aí, isso aí eu terminei a apresentação lá na escola, e eu não sabia como é que eu terminava a apresentação, eu não sabia se eu botava contato, se eu não botava, se eu botava o que, que eu sou, o que, que eu não sou. Aí eu resolvi botar tudo para tirar onda com os alunos da outra escola. Aí deixei para os meus alunos também, porque agora eu fico falando, vocês lembram que eu botei lá, que eu sou especialista, não sei o quê? Aí eles já sabem do que eu estou falando. Isso aqui eu botei especialmente para vocês, porque o dossiê Mulher ele começa lá em 2006 e todo ano tem, não tem ainda desse ano, de 2022, mas desde 2006 foi anual, sempre tem as apresentações e tal, todo ano. E aí eles têm também outros dossiês, mas, como vocês podem ver, esses outros dossiês não têm a mesma atenção, não tem a mesma importância, pelo menos para o ISP, do que o Mulher. Porque, por exemplo, tem aqui o dossiê LGBT, que a gente vai ver só teve um ano, 2018, que foi com o ano base de 2017. E aí tem aqui uma série de dados, né? Aquele infográfico, agora que eu lembrei o nome, é um infográfico mostrando, mas só daquele não tem mais nenhum dossiê LGBT. Teve também um único dossiê de crimes raciais, que foi feito em 2020, com o ano base de 2019, também só teve esse. Também com infográfico. E o dossiê da pessoa idosa, que aí esse sim, teve quatro dossiês diferentes. Um de 2007, um de 2011, 2013 e o último de 2009, mas também não é uma coisa regular. É isso.